eu não menstruava desde a adolescência, eu fui ao médico e tive algumas dificuldades para realizar e investigar a fundo o problema. Aí eu parei. Depois de alguns anos, me casei, fui procurar a medicina e o médico me passou o seguinte pedido: cariótipo convencional e bandamento G. O resultado que saiu foram analisadas 100 metáfases através de coloração convencional e bandamento G. 80 células apresentaram constituição cromossômica 46, X e XQ. E 20 células 45, XO. Dá para tentar explicar melhor isso aqui para a gente, para a telespectadora que está em casa? Na verdade, Carla, o que ela apresenta é o resultado de um cariótipo, que é uma espécie de estudo cromossômico de todos nós. Quer dizer, o indivíduo tem no cariótipo, com bandeamento G, um estudo do não propriamente da sua estrutura genética, mas dos pares cromossômicos, se estão completos ou incompletos. E o exame que ela apresenta, quer dizer, o exame básico seria um 46XX, seria um cariótipo normal. Diante de uma alteração dessa ordem, desse cariótipo, é importante que ela faça uma avaliação, um ultrassom pélvico, para ver exatamente a constituição dos órgãos genitais internos, ver como é que estão os ovários, como é que tem útero, se o útero é em fita, enfim. Útero em fita? Útero em fita é um útero que não desenvolveu, como um ovário em fita é um ovário que não desenvolveu. Então ela pode ter um útero hipoplásico e pode ter, digamos, uma produção ovariana de hormônio alterada, vamos colocar assim. Porque como o cariótipo dela não é 100% igual, ou seja, em 80% das células ela tem um padrão, em 20% ela tem outro padrão, tem que ver que padrão, o que este padrão de 80% a 20% de alterações resultou no seu ovário, ou seja, se ela tem ovário, se ela não tem ovário, se esse ovário é produtor de hormônio ou se não é produtor de hormônio. Então o que existe ela deve ter uma digenesia gonadal, uma alteração nos ovários, que, tendo alteração ovariana, seria o motivo dela não estar menstruando, dela não ter menstruado ainda, nunca ter menstruado. Pelo que eu entendi, ela nunca menstruou. Ela não menstruava desde a adolescência, mas ela também não falou se chegou a menstruar algum dia. Aí, provavelmente, essa alteração, esse fato dela não menstruar, se deve às alterações no cromossomo X, que estão alterados aí pelo resultado do cariótipo dela. Então ela precisa ampliar a investigação em termos de genitália interna, de ovário, de útero, para saber como é que está a situação de produção hormonal desses órgãos. Agora, esse exame de cariótipo aqui é uma coisa difícil de ser pedida aqui no Brasil, né? Mais fácil você ver nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de exame ser pedido para as mulheres, né? Na verdade, o cariótipo, ele não é um exame de rotina na avaliação ginecológica, por exemplo. Ele não faz parte da avaliação ginecológica de rotina. Ele é solicitado em algumas situações, em alguns quadros de infertilidade, em alguns quadros de abortamento de repetição, que aí você vai buscar causas genéticas, alterações no cariótipo, na distribuição cromossômica dos pais, para ver se isso resultaria num risco maior de abortamento ou risco reprodutivo maior. Uhum. Esse tipo de exame aqui pode até determinar se você vai ter um filho que tenha alguma síndrome, algum problema genético, alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos. Em algumas situações, sim. É preciso separar as alterações, digamos, as malformações fetais, elas podem ser herdadas e você pode detectar no cariótipo alterações que já digam que há um risco maior. Isso é uma situação. A outra situação são aquelas alterações desenvolvidas pelo embrião e que não tem necessariamente a ver com o cariótipo de pai e da mãe. Então, há alterações herdadas e há alterações que são desenvolvidas na formação do próprio bebê. E agora sim, é um exame muito caro, tem que... só um centro especializado aqui no Brasil faz, talvez em São Paulo, não é feito aqui no Ceará? Eles são colhidos aqui e são encaminhados para laboratórios de citogenética no Brasil afora. Alguns centros maiores têm laboratórios. E o custo é um pouco mais elevado, alguns planos de saúde cobrem, outros não. Mas assim, é um exame que está disponível de uma forma geral, mas que não é indicado em situações frequentes do dia a dia. Numa situação como essa moça falou, uma situação em que ela não menstruou,
nunca menstruou, uma amenorreia primária, tem indicação de investigação através de cariótipo. E, no caso, é feito somente na mulher ou o homem também vai fazer? Se for, por exemplo, um casal jovem, recém-casado, está começando a investigar a questão da fertilidade do casal? Veja, não é uma rotina na investigação básica de fertilidade, mas para casais que tentam e não conseguem, por exemplo, tem falhas repetidas de implantação, que tem abortamentos de repetição, tem indicação de fazer, no caso, o exame do casal.